Olá, pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui. Na aula de hoje, nós vamos falar dos problemas ortopédicos mais frequentes na pediatria geral. Primeiro ponto que eu quero lembrar é que essa aula é voltada para o pediatra geral e não para o ortopedista. Então, a intenção aqui é nós reconhecermos aquilo que é normal e aquilo que é patológico e aquilo que precisa de investigação e de encaminhamento. Nós temos que lembrar que algumas das alterações que nós podemos considerar um problema, na verdade, podem ser simplesmente variação fisiológica da normalidade, a depender da idade. Outras questões não. Elas fazem parte de uma patologia específica e devem ter uma avaliação mais aprofundada, mais detalhada, com exames complementares e com a avaliação de um ortopedista. Segundo ponto importante é que, para a aula não ficar muito cansativa, acabei dividindo em duas partes. Nessa primeira parte, nós vamos falar dos problemas mais frequentes em recém-nascidos e lactentes, e na segunda parte, nós vamos falar da criança maior, do pré-escolar, do escolar e do adolescente. Então, vamos começar. Primeiro problema que eu quero falar, que é uma coisa muito frequente para aparecer no pediatra geral, é a questão da displasia do desenvolvimento do quadril. É uma patologia que antes era conhecida como luxação congênita de quadril, mas esse nome não é mais utilizado. E aí não é mais utilizado porque ele não é preciso. Né? A primeira coisa importante é por que nós não consideramos mais que é uma luxação. Porque nem sempre é uma luxação. Na verdade, o que acontece é o seguinte, na formação ali da articulação, eu tenho o acetábulo e eu tenho a cabeça do fêmur. É importante que a cabeça do fêmur esteja dentro do acetábulo para moldar o acetábulo, e é importante que esteja também o acetábulo e a cabeça do fêmur junto para moldar a cabeça do fêmur. Às vezes, algumas situações, como ter parto pélvico, alguns problemas específicos, vão fazer com que esse encaixe não ocorra de uma forma muito adequada. Até porque a gente deve lembrar que nesse início da vida, o acetábulo ele é muito raso, ele não é uma articulação que envolve toda a cabeça do fêmur. E aí facilita muito o deslocamento e possivelmente a luxação. Só que nós vamos encontrar situações onde tem a luxação mesmo, que o que significa isso? Eu tenho lá a articulação, o acetábulo, e a cabeça do fêmur está fora, não está dentro do acetábulo. Tem aquilo que é chamado de subluxação, que aí o que acaba acontecendo é que eu tenho algum contato entre a cabeça do fêmur e o acetábulo, mas só que esse contato é pequeno, não é completo, não está completamente encaixado como deveria. E tem aquilo que é chamado do quadril luxável, que ele até está na posição adequada, mas a depender do movimento, a depender da situação, a depender de como a criança fica, vai sair do local e depois voltar. Então esse é o chamado quadril luxável, que aí em manobras de redução, que eu vou falar mais para frente, como a manobra de Ortolani, eu consigo encaixar a cabeça do fêmur dentro do acetábulo novamente. Tem aquela situação que é o subluxável, que o que acaba acontecendo está no local adequado, mas perde parte do contato, não chega a luxar completamente. Tem aquele que é o redutível, que ele está fora no repouso, mas só que quando eu manipulo a criança eu consigo encaixar de volta. E tem aquele que é displásico, que aí na verdade é uma terminologia mais ampla, que é qualquer anormalidade na forma da articulação. Então, na verdade, é quando eu tenho um problema mesmo de formação dessa articulação. Então, tudo isso pode acontecer e vai dar dentro do grupo das situações onde eu vou suspeitar de uma displasia do desenvolvimento do quadril. E por que não é considerado mais o termo congênito não é adequado? Porque nem sempre é congênito. Pode ser uma alteração que pode não estar presente, ou até estar presente, mas só que não é identificável logo ao nascimento. A gente vai perceber ao longo da infância. Um dos pontos importantes, inclusive, é que muitas vezes a gente fica preocupado com isso só lá no alojamento conjunto, no momento que a criança nasceu, e depois acaba esquecendo de reavaliar. E, na verdade, essa é uma alteração que deve ser reavaliada ao longo aí da primeira infância. E eu vou falar disso mais para frente. A incidência que a gente tem na população é de 3 a 5 crianças para cada 1.000 nascidos vivos, ou seja, não é uma patologia assim tão infrequente. Lógico que o número de suspeitas vai ser muito maior do que esse, mas aquele que tem uma displasia que é severa, que é persistente, o número considerado na literatura é esse. E tem alguns fatores de risco que são bem definidos, que são bem determinados, como se a criança é do sexo feminino,
apresentação pélvica, estar na posição pélvica a partir da 34ª semana de gestação. E por que tem essa questão importante no momento que está? Porque é o momento onde a criança estando na posição pélvica, as forças do útero comprimindo a criança vão facilitar com que o quadril acabe sendo deslocado, acabe saindo do lugar. Aquele que tem história familiar de displasia do desenvolvimento do quadril e aquela criança que usa faixas compressoras dos membros inferiores. Então, tem que tomar muito cuidado, por exemplo, para aquela criança que usa sling, aquela criança que usa aquele enfaixamento. Como que é feito esse enfaixamento? Porque se, de repente, prender numa posição que favoreça a luxação, pode favorecer a ocorrência de displasia, ou seja, aquele quadril que muitas vezes era normal no nascimento e que, por questões externas, acaba se tornando displásico. E aqui tem uma imagem retirada aqui do UpToDate que mostra um pouco o que seria o quadril normal nessa figura A, onde eu tenho aqui o acetábulo, né, na bacia e a cabeça do fêmur e os ligamentos e como eles estão bem encaixados. Na figura B, eu tenho aquele quadril que é o considerado subluxado, ou seja, eu até tenho algum contato entre a cabeça do fêmur e a articulação, mas só que não está mais na posição adequada. E na imagem C, é aquele quadril que está completamente luxado, que está fora da cavidade acetabular. Então aqui eu tenho a cabeça do fêmur e aqui eu tenho a cavidade. Dá para perceber o quanto ele está fora quando eu comparo com a figura A. E aí o que acontece? Então o que se recomenda é que a displasia de desenvolvimento do quadril não seja rastreada só na maternidade, que isso seja rastreado ao longo das consultas de puericultura até os 9 meses de idade ou até a criança começar a andar. E aí eu vou mostrar as formas de ver isso, porque normalmente o exame mais utilizado, que é a manobra de Ortolani, ela começa a se tornar menos sensível conforme a criança vai crescendo. Quanto mais cedo a intervenção, melhor o prognóstico. Por isso que realmente o cuidado tem que ser maior lá no início da vida na maternidade. E se eu deixo escapar um diagnóstico desse, eu posso trazer sequelas para a criança para o resto da vida. E aí, então, na avaliação na maternidade, nas primeiras consultas, ou seja, até um mês ali de vida, é um momento crucial, é o momento mais importante. Não que eu não deixe de ver depois, mas esse é o momento chave para que eu consiga, com intervenções simples, resolver o problema, para que não se torne um quadril cirúrgico, por exemplo. Tá? E aqui, então, acho que todo mundo conhece, só para revisar, as manobras de Barlow e de Ortolani, que, na verdade, uma é o oposto da outra. Na manobra de Ortolani, o que eu vou fazer é abrir o quadril da criança. E aí o que eu vou notar, na verdade, que acaba acontecendo, é que quando eu tenho a criança com a perna esticada e eu tenho um quadril luxado, eu tenho, como mostrei lá na imagem, vou tentar representar um pouco aqui com a minha mão, o acetábulo e a cabeça do fêmur fora. Quando eu abro a perna, isso acaba fazendo um movimento de alavanca que acaba empurrando a cabeça do fêmur para dentro do acetábulo novamente. E aí fica encaixado. Tanto é que quando a gente usa algum dispositivo aqui para corrigir isso, normalmente são dispositivos que deixam a perna da criança aberta. Porque justamente quando abre a perna, entra no lugar. Quando fecha a perna, sai do lugar. Por isso, por exemplo, se eu usar uma faixa que deixa a criança com a perna reta o tempo todo enfaixada, isso favorece a ocorrência de displasia de quadril. Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Já a manobra de Barlow é o oposto. É aquele quadril que está no lugar e com a manobra, colocando a perninha, fechando a perna, eu vou perceber um deslocamento para baixo porque o quadril vai sair do lugar. Na verdade, como a criança está deitada, tem acetábulo, tem a cabeça do fêmur, quando ela sair do lugar, ela vai mais para baixo. Tá? Uma analogia que eu faço, que talvez vocês vão lembrar da época de prova de residência e tudo, é que chega, por exemplo, aquela senhora idosa que teve uma queda e fraturou o quadril. Quando fratura o quadril, o que acontece? Fraturou a cabeça do fêmur ali, fraturou o colo do fêmur. A perna fica encurtada em relação à perna não fraturada. Toda vez que a articulação sai do lugar, as forças da musculatura da perna vão puxar a perna para cima e aí essa perna vai ficar encolhida.
Então, quando a gente olha essas manobras, na verdade, quando eu faço a manobra de ortolane, é quando eu pego um quadril que está fora do lugar e eu coloco ele no lugar fazendo essa manobra. Quando eu faço a manobra de Barlow, aí é o contrário. Eu pego o quadril que está no lugar e vejo se ele não é luxável. Eu causo uma luxação pela manobra. Isso faz com que muita gente não queira fazer a manobra de Barlow, porque considera essa manobra uma manobra mais traumática, porque eu vou causar uma luxação. Lógico que muita gente vai alegar nesse momento que, se eu causei a luxação fazendo a manobra de Barlow, é só fazer a manobra de ortolane que eu coloco no lugar de novo. Lógico que às vezes para a gente como pediatra fica meio incomodado fazendo isso. O ortopedista às vezes vai ter mais tranquilidade nesse sentido. E aí, baseado nisso, o que eu quero mostrar é que tem outras coisas que nós podemos avaliar para dizer se aquele quadril tem uma suspeita de displasia ou não. Tá? Uma das coisas é pesquisar assimetria, se uma perna está assimétrica em relação à outra. O que eu tenho que tomar cuidado só nessa questão de assimetria é que isso só vai me ajudar se eu tiver uma displasia unilateral. Porque se eu tiver uma displasia de quadril bilateral, as duas pernas vão estar iguais e igualmente afetadas. Tá? Então, dos casos de displasia do quadril, só 37% tem acometimento bilateral. Então, a maioria tem acometimento unilateral. E acaba sendo útil eu pesquisar a simetria. Mas para esses casos que são bilateral, não vai ajudar. Então, é esse ponto que eu coloco aqui. A ausência de assimetria não exclui que é displasia de quadril. Assim como a presença de assimetria não é uma certeza de displasia do quadril, porque 24% das crianças sem displasia de quadril podem ter assimetria de pregas. E como é que eu vou ver essa assimetria? Tem várias formas. Eu posso, por exemplo, esticar as pernas e ver as dobrinhas. O que acaba acontecendo é que, como mostra aqui na figura, o lado acometido, que nessa figura é desse lado, fica com a perna mais encurtada. Então, às vezes, as dobras desse lado são mais visíveis, são mais proeminentes e estão mais próximas do quadril, porque a perna é menor. Pode ver que a dobra desse lado está mais proeminente, essas dobras aqui estão mais embaixo do que essa. E aí eu consigo perceber um certo grau de assimetria, tanto por trás quanto pela frente. Como o bebezinho é cheio de dobras, dá para perceber isso bem. Outra coisa é olhar as dobrinhas com a criança com as pernas abertas. E aí aqui eu tenho o que é normal, o que eu tenho, por exemplo, uma displasia unilateral, e aí aquilo que eu falei antes, que a prega fica mais proeminente do lado que tem a displasia, porque a perna está encurtada, mas só que tem a questão que se for bilateral, eu não vou perceber nada de alterado, porque eu vou ver dobras iguais dos dois lados. Né? Então isso acaba atrapalhando um pouco. Uma outra forma de pesquisar a simetria, e isso é na criança um pouquinho maior, né, mas ainda bebezinho, é fazer essa manobra de Galeazzi. O que acaba acontecendo? Eu coloco a criança deitada, coloco as pernas dobradas, coloco os dois pés juntos na mesma distância e vejo a altura dos joelhos. A perna acometida está encurtada, então ela vai ter uma altura de joelho menor do que a outra perna. E aqui tem a imagem demonstrando que a cabeça do fêmur era para estar aqui em cima, ela está desviada proximalmente e faz com que essa perna fique mais curta. Então eu vou ver uma assimetria da altura do joelho. Como as outras manobras, só vai ajudar nos casos de displasia unilateral. De displasia bilateral não vai ajudar. Para a displasia bilateral, eu tenho manobras um pouco mais complexas. Uma delas que eu queria mostrar para vocês aqui é o chamado teste de Klizik. Que aí o que a gente faz? Coloca um dedo sobre o trocânter maior do fêmur, outro na espinha ilíaca e anterosuperior, e aí vou traçar uma linha entre esses dois pontos anatômicos. Se essa linha passar na altura do umbigo, é porque a articulação está bem posicionada. Nos casos que eu tenho uma displasia de quadril, como o fêmur está mais proximal, eu vou alterar a inclinação dessa linha, e aí essa linha vai passar abaixo do umbigo e não por cima do umbigo. Então, isso vai mostrar
que eu tenho um quadril alterado, e aí ele não depende com comparação do outro lado. Eu posso ter uma displasia bilateral e que eu vou ver isso. E aí, na criança maior, nos casos de displasia bilateral, eu começo a ter outros achados além do teste de Klizik, como mostra a imagem aqui. Eu começo a notar efetivamente que eu tenho uma perna mais encurtada, acabo tendo uma criança que anda e fica em pé com uma hiperlordose e que tem um aumento da distância aqui na região do períneo, a distância entre as coxas. Porque como os dois fêmures estão deslocados, eles acabam sendo jogados mais para fora e aí aumenta a distância entre uma coxa e outra. Tá? Então, esses são achados possíveis e que quando a criança está andando, uma outra possibilidade é chamar a marcha de Trendelenburg, que quando eu ando, normalmente eu mantenho a bacia estável. Nessas situações, o lado acometido é mais frouxo e acaba tendo báscula da bacia de um lado para o outro. E isso é indicativo, então, de uma displasia de quadril. Então, vejam que tem vários achados possíveis, tem várias formas de avaliar para, de repente, dizer se eu tenho uma displasia ou não. E, às vezes, muita gente fica na dúvida do seguinte, nossa, você está mostrando a marcha aí, mas crianças com displasia de quadril que não foram diagnosticadas, que não foram tratadas, vão conseguir andar? Sim, depende do grau de displasia, vão andar, vão ter desempenho ao longo da infância e às vezes só vão ter problema lá na vida adulta. O que acaba fazendo é que acaba criando uma pseudartrose, ou seja, cria como se fosse uma articulação no local deslocado. E isso vai trazer problemas depois na vida adulta de desgaste do fêmur, de necessidade de abordagem cirúrgica. Então é o tipo de coisa que às vezes vai trazer sequela, não hoje, vai trazer sequela lá na vida adulta. E a gente tem que lembrar que as crianças que nós estamos atendendo hoje são crianças que vão estar vivas aí em 2100 e que a gente tem que atuar hoje para que elas tenham uma vida saudável lá em 2100. E isso do quadril é uma coisa bem importante para ter uma vida saudável. A gente sabe quantos problemas ortopédicos acabam comprometendo a qualidade de vida do idoso. Lógico que se for uma displasia grave, o problema não vai ser lá, o problema vai ser desde aí da adolescência, da vida adulta, né? Então, tudo vai depender do quanto que está afetado. Então, é isso que eu acabei de falar que tem nesse slide, que pacientes que têm displasia, mas que às vezes não têm uma luxação muito formada, podem passar sintomáticos até na vida adulta e às vezes só serem diagnosticados tardiamente por queixa de dor, de dificuldade de movimento, de restrição de movimento, e às vezes é até achado acidental. Foi pesquisar outra coisa e descobriu aí que tinha uma displasia de quadril. Então, a história natural depende da idade e da gravidade da displasia. A maioria dos pacientes que a gente faz suspeita de displasia de quadril, e eu imagino que isso vocês já tenham notado, na verdade tem uma estabilidade articular que é associada apenas à imaturidade dessa articulação. E aí melhora só com o crescimento. 60% dos casos resolvem na primeira semana de vida e até 90% dos casos até 2 meses de vida. E isso eu vou explicar com estudos mais para frente. Diagnóstico. Normalmente o exame de escolha para a gente fazer o diagnóstico de uma displasia de quadril é a ultrassonografia. Isso até 6 meses de vida. Depois de 6 meses de vida, aí a gente vai ter que lançar mão de outros exames que não a ultrassonografia. E aí é uma questão que é examinador dependente, vai depender muito se aquele ultrassonografista é ou não é habituado em trabalhar com pacientes que têm displasia de quadril, em acabar abordando esse tipo de paciente. E aí o que vai se ver no ultrassom? Na verdade, a imagem que vai ser vista é essa. A gente vai ver as relações anatômicas entre alguns marcadores aqui na bacia e na cabeça do fêmur. E aí, baseado nisso, o ultrassonografista vai acabar determinando os ângulos alfa e beta, que nós, como pediatras, não precisamos saber como calcular isso, onde que passa a linha, nada disso. O que a gente tem que entender é o que os radiologistas fazem com esse resultado. E aí, aqui, só para mostrar uma imagem do que eles veem no ultrassom. O que eles veem é isso,
e baseado nisso, por exemplo, eles vão calcular o ângulo-alfa. E aí existe a famosa classificação de Graf. Tá? Essa classificação de Graf aí vai de 1 a 4. O 1 é o mais benigno, é o normal, é o que eu não tenho que fazer nada. A partir do 2, eu posso ter alterações que podem ser da imaturidade ou não. Tanto é que abaixo de 3 meses é chamado de 2A, que pode ser simplesmente quadril imaturo, e acima de 3 meses é 2B, que é aquele que eu tenho realmente uma displasia, e se eu tiver 3, 4, existe também 2C, 2D, enfim, aí são classificações onde eu tenho um quadril mal formado. O que eu acho que é importante para a gente saber como pediatra? Que tem um marcador que vai dizer para a gente se está normal ou alterado. E se estiver alterado, a gente pesquisa o que tem que fazer. E esse marcador é o ângulo alfa. Tá? Se o ângulo alfa está maior que 60, significa que meu quadril está normal. Se o ângulo alfa está menor que 60, significa que tem alguma alteração. E aí eu tenho que entender que alteração é essa e o que eu vou fazer. Tá? Mas se vocês pegarem aquele exame, não estou entendendo nada, olha o ângulo alfa. Ângulo alfa maior que 60, fica tranquilo. Ângulo alfa menor que 60, para e vê o que está acontecendo, que tem algum problema. Tá? Acima de 6 meses, como eu falei, a ultrassom já não é um exame mais confiável, e aí o que a gente deve fazer é radiografia mesmo. E aí a gente faz a radiografia com o quadril na posição neutra. E o que a gente vai ver nessa radiografia? A gente vai ver um quadril que está com a cabeça do fêmur ainda em formação aqui, né? Aqui, como tem cartilagem, eu nem identifico ali a ligação da cabeça do fêmur com o colo do fêmur. Eu vou ter uma posição que está mais lateralizada e mais superiorizada. Ver em comparação ao outro lado, como que esse que é o lado normal está nesse quadrante aqui mais para baixo e mais mediano, e o quanto desse lado está mais lateral e mais para cima. E aqui eu tenho uma imagem de uma radiografia demonstrando isso. Então, eu tenho aqui um lado com a cabeça do fêmur que está localizada adequadamente dentro do acetábulo, e aqui dá para perceber o quanto essa cabeça do fêmur está mais lateral e mais superior. Esse asterisco aqui, na verdade, indica onde a cabeça do fêmur deveria estar. E o raio-x mostra onde ela está de verdade. Tá? Um outro detalhe importante é que o fato da cabeça do fêmur não estar na posição adequada altera a irrigação e o desenvolvimento dessa cabeça do fêmur. Então, pode ver que o que acaba acontecendo é que ela está menorzinha. A ossificação dela é retardada, ela é reduzida em relação ao lado que está normal. Tá? E aqui é a mesma coisa, né? Não basta eu fazer o comparativo com um lado com o outro, porque eu posso ter uma displasia bilateral. O que eu tenho que ver nessa radiografia é onde é que está o acetábulo e onde está a cabeça do fêmur e entender se está dentro do local certo ou não, para poder dizer que tem uma displasia ou não. E aí o que acontece? Então, normalmente a gente quer fazer o diagnóstico precoce e a gente vai fazer esse diagnóstico com ultrassom. E aí, para quem que a gente pede ultrassom de quadril? Qualquer recém-nascido que esteja em posição pélvica, a partir da 34ª semana de gestação, qualquer paciente que tem história familiar de displasia de desenvolvimento do quadril, aquela criança que eu vi uma instabilidade no exame físico, em geral vai ser com a manobra de ortolane, então de repente aquele paciente que tem ortolane positivo, esse vai ser importante que seja realizado o exame também. E aí eu coloco aqui como interrogado, pois isso é um pouco mais questionável na literatura, mas na prática acaba sendo muito feito, é aquele paciente que tem outras alterações ortopédicas. Então, por exemplo, a criança nasceu com um pé torto congênito, nasceu com torcicolo congênito, nasceu com algum outro problema ortopédico, acaba-se muitas vezes fazendo ultrassom de quadril também. Se é real essa relação entre ter a displasia, entre ter uma alteração ortopédica e ter displasia também, isso não é muito bem determinado, mas na prática as pessoas acabam fazendo. Tá? Então, o que eu tenho lá? Um fluxograma para a gente entender. Tem o recém-nascido na posição pélvica, tem história familiar de displasia de quadril, uma instabilidade do exame físico, ou tem outras alterações ortopédicas, faria ultrassom já na maternidade, já nos primeiros dias de vida.
E aí, dependendo do resultado, que eu vou tomar uma conduta. Se veio o GRAF 1A bilateral, 1A é o normal. Eu vou dar alta e segmento de rotina. Lógico, vou avaliar nas consultas se tem algum sinal de displasia de quadril, mas eu não vou ter que fazer nenhuma investigação e nenhum acompanhamento específico. Veio com GRAF 2A, seja uni ou bilateral, e aí já indicaria intervenção, e a intervenção seria com suspensório, e repetiria o ultrassom aos 3 meses de vida, que na verdade que é para dar tempo dessa intervenção fazer algum efeito e resolver a displasia. Aquilo que eu falei no começo, quanto mais cedo eu faço a intervenção, melhor a resposta do paciente. Tive 2B, seja uni ou bilateral, tanto faz, indico o suspensório também, mas só que essa criança já tem que ser encaminhada para o ortopedista. Lembrar que a classificação 2B, na verdade, era utilizada principalmente para as crianças acima de 3 meses, então nem seria desse ultrassom ao nascimento. Tenho qualquer outra classificação, veio 2C, 3, 4, qualquer situação dessa, ortopedia direto. Porque aí aqueles pacientes que eu tenho certeza que tem uma displasia propriamente dita. Tá? E que eles são mais raros no universo de pacientes que nós temos. Tá? Isso que eu estou mostrando para vocês é o fluxograma que a ortopedia do Hospital Universitário tem adotado ao longo dos anos para acompanhar os pacientes com displasia. É isso que é recomendado. Eu vejo fatores de risco lá na maternidade, já faço a ultrassonografia na maternidade e já dou alta decidindo se esse paciente precisa de suspensório ou não e precisa de segmento com ortopedia ou não. Tá? É uma conduta mais conservadora. E alguns estudos nos últimos anos têm questionado um pouquinho essa conduta, e é isso que eu quero contrapor com vocês. Que eu imagino que vocês tenham visto já algumas pessoas tomando condutas diferentes dessa. E isso que eu quero explicar. O principal motivo que levaria a tomar conduta diferente é esse estudo. Quem já discutiu o caso de displasia de quadril comigo sabe que eu sempre cito esse estudo. Na verdade, é um estudo que não é tão novo assim, é um estudo de 1999, e aí é um estudo prospectivo que eles acompanharam mais de 9.000 crianças. E como cada criança tem 2 quadris, mais de 18.000 quadris. Né? E aí o que eles faziam? Faziam um ultrassom rotineiro para as crianças entre o 1º e o 3º dia de vida. Elas eram crianças que tinham exame físico normal e o que acabava acontecendo é que 995 crianças, ou seja, ao redor aí de 5% dos quadris avaliados, né, tinham ultrassom alterado. Não é crianças aqui, é quadris, na verdade, são quase 1.000 quadris alterados, num total de 18.000 quadris, então ao redor de 5%. E aí o que eles fizeram com essas crianças? Só fizeram segmento clínico, não fizeram nenhuma intervenção e repetiram o ultrassom com 2 a 6 semanas de vida, sem nenhuma terapêutica. Sobrou apenas 90 quadris alterados, que representava 0,5% do inicial lá, dos 18.000 quadris. O que esse estudo demonstrou? Que a grande maioria das crianças que eu faço ultrassonografia precocemente, o que eu encontro não é displasia de quadril. O que eu encontro é quadril imaturo, que a criança cresce e resolve. E aí, de repente, o que eles propõem aqui é que fazer esse ultrassom muito cedo, talvez eu exagere no diagnóstico. Eu diagnostique mais crianças do que deveria. E aí, por causa disso, o que muita gente faz é, faz a suspeita lá no começo, não faz nenhuma intervenção e encaminha o paciente para fazer o primeiro ultrassom só com 4 a 6 semanas de vida. E aí depois toma as mesmas condutas. Eu vou voltar aqui no slide anterior, e aí o que faria aqui? Ao invés de fazer nos primeiros dias de vida, faria com 4 a 6 semanas, e aí faria as mesmas coisas. Se veio um A, segmento de rotina, o 2A, suspensório, repete aos 3 meses o ultrassom, outras classificações já encaminharia para o ortopedista, certo? Então, na verdade, é uma conduta que é de postergar um pouquinho o exame.
E aí sempre fica essa questão. Então, quanto que eu faço esse ultrassom, então? No nascimento ou com 4 a 6 semanas? Aí depende da opinião de cada um. Fazer no nascimento, o que eu vou fazer é um overdiagnosis. O que eu vou fazer é diagnosticar muito mais gente que deveria. Daqueles que vão ser diagnósticos, só 10% tem alteração mesmo. Os outros 90% não. Só que, se eu deixo para fazer esse ultrassom mais tardiamente, o que pode acontecer é eu perder um mês de tratamento. Porque o que a gente tem que concordar é que o estudo mostra lá que dos 900 quadris alterados, só 90 ficaram com alteração com mês de vida. Só que se a gente pensar nesses 90, esses 90 perderam um mês de tratamento. E o que eu tenho que lembrar, que eu falei lá no começo da aula, é que quando mais cedo começa a intervenção, melhor a resposta. E aí, de repente, perder um mês de tratamento é complicado. Por isso que muito ortopedista ainda prefere que faça ultrassom lá no começo. Outro ponto importante que a gente tem que pensar é que uma coisa é eu virar para a família e falar, olha, a gente teve uma alteração aqui, mas não se preocupa, volta lá na consulta que o médico vai ver lá depois. Outra coisa é falar, ó, a gente viu uma alteração, fez um exame, esse exame veio alterado e a gente fez uma intervenção. A chance desse paciente acabar aderindo ao segmento, não perder a consulta, não faltar, é muito maior, né? Então, o que acaba acontecendo, e que a gente já viu isso acontecer, é que os pacientes que voltaram com orientação só de repetir o ultrassom de 4 a 6 semanas, de repente faltarem na consulta, não virem. E a nossa ortopedia já viu casos que foram encaminhados para fazer ultrassom, faltaram na consulta e foram voltar ao serviço lá acima de 1 ano de idade com um quadril que já tinha indicação cirúrgica. Então, por isso que, a depender do contexto onde eu estou, eu posso pensar numa conduta mais conservadora ou não. Aquele paciente onde o segmento certamente vai ser bem amarrado, talvez seja mais interessante fazer ultrassom só com 4 a 6 semanas. Aquele paciente que eu tenho dúvidas em relação ao segmento, talvez seja interessante fazer uma intervenção mais precoce. Tá? Então, acho que isso que fica de recado geral. E aí, qual que é essa intervenção? Se a gente for ver de literatura, o ideal de intervenção é a chamado suspensório de Pavlik. O que é o suspensório de Pavlik? É aquilo que é chamado que é uma tala dinâmica. Na verdade, eu vou mostrar a imagem depois, mas o que ela garante é que o quadril fique na posição adequada, que ele não fique luxado. E se ele tiver luxado, ele vai sendo colocado progressivamente no local. Então, o que ele acaba fazendo é que eu prendo a perna da criança de uma forma que fique com a perninha sempre aberta. Lembrar que o que eu coloco aqui no Pavlik é o fim da posição da manobra de ortolano, que é onde eu peguei o quadril que estava fora do lugar e coloquei no lugar. Tá? O ideal do Pavlik é usar precocemente, usar até 10 meses de vida. Depois ele é contraindicado porque não adianta. Eu tenho que manter uma flexão do quadril a 100 graus, então um pouquinho mais de 90 graus. E aí é importante ir ajustando semana a semana, porque a criança vai crescendo, eu tenho que ajustar onde vai prendendo. Normalmente isso daqui é preso com velcro, e aí eu consigo ir ajustando. Conforme a criança cresce e não vai cabendo, eu tenho que trocar por maiores. Na verdade, se vocês forem ver, quando vende nessas casas cirúrgicas e tudo, ele é dividido por faixas de peso. Então, de acordo com o peso da criança, o tamanho que eu vou comprar. E aí, muitas vezes, o ideal é ir trocando por tamanhos maiores. E o ideal de uso é 23 horas por dia. Né? Então, só tiraria na hora do banho. Não tiraria para comer, não tiraria para mamar, não tira para dormir. Tem que deixar o tempo todo ali. Aqui está mostrando a criança peladinha, mas, em geral, o que as pessoas fazem é colocar por cima da roupa para não sujar o suspensório. Tá? Depois que estabilizou, ainda é recomendado deixar mais um período de 6 semanas para garantir que não vai sair do lugar, e aí pode ser só durante o sono. Tá? E, normalmente, quando dá certo, já dá certo nas 3 primeiras semanas, senão depois acaba não dando muito certo. Outra possibilidade, que talvez vocês tenham visto mais, até porque ela é muito mais acessível, é o que vai ter disponível no Hospital Universitário Inclusive, é o chamado suspensório de Fregica,
que eu coloquei o nome aqui suspensória, mas se vocês forem ver, o nome adequado mesmo nem é suspensória, é fralda de Frege. Quando é comparado com o Pavlik, ele é considerado menos eficaz. E até dá para entender, porque dá para perceber com aquela imagem que eu mostrei antes e com essa que eu estou mostrando agora, o quanto a perna fica muito mais estável no Pavlik do que no Frege. Tá? E um risco que eu tenho, inclusive, a depender da posição que fica, ainda quando a criança vai crescendo muito, é de causar uma hiperflexão do quadril. E isso pode levar à necrose da cabeça do fêmur. Então, também tenho que ir ajustando, conforme a criança vai crescendo, essa parte de cima que ainda não viu um velcro, que eu posso ir soltando e encaixando conforme a criança for crescendo. Também tem mais de um tamanho. O tamanho é de acordo com o peso da criança. No hospital, por exemplo, a maioria dos que a gente tem é P, que depois de um tempo para de caber, e o certo é trocar pelo M, pelo G, e aumentando, mas isso nem sempre está disponível. E existe, inclusive, alguns serviços que fazem isso, quando não tem disponibilidade de nada, de usar fralda dupla. A fralda dupla, na verdade, seria o seguinte, não é colocar duas fraldas na criança, é eu pegar uma fralda de pano, dobrar ela, encaixar no períneo e colocar uma fralda por cima. Porque aí o que eu vou fazer com isso? Eu vou fazer com que as pernas fiquem abertas o tempo todo. O que acaba acontecendo é que os estudos mostram também que não é muito efetivo. A gente acaba usando quando não existe nenhuma outra alternativa para tentar resolver o problema de uma forma, vamos dizer assim, menos invasiva. Porque a gente sabe que aquele que passou dos 6 meses de vida ou aquele que usou o suspensório e deu errado, o que vai acabar precisando é de uma redução, que pode ser cruenta e incruenta, sob anestesia. Né? Por quê? Porque quando o Pavlik é usado acima de 6 meses de vida, a taxa de resolução é inferior a 50%. Então, eu deixo de ter uma medida conservadora e passo a ter uma medida muito mais invasiva. E acima de 18 meses de vida, e aí não tem dúvida que a conduta vai ser cirúrgica. E aí, tomando conduta cirúrgica, eu vou ter alguns riscos. Eu tenho risco de osteonecrose da cabeça do fêmur, tenho risco de alteração do crescimento femoral, eu tenho risco de ter uma displasia residual e de precisar de novas abordagens. É aquela criança que muitas vezes opera, mas que vai tendo problema nesse quadril e que quando chega na vida adulta, às vezes vai precisar de uma prótese de quadril. Né? O grande benefício de operar é que eu vou ter pernas de tamanhos iguais, não vou ter uma perna menor do que a outra, e eu acabo impedindo a ocorrência de uma osteoartrite de quadril. Bom, o que eu teria para dizer em resumo para falar de displasia do quadril, que é a patologia que eu vou gastar mais tempo falando aqui nessa aula. Que no período neonatal, 90% das displasias que a gente vai identificar são displasias leves e que se resolvem espontaneamente, que naqueles que foram diagnosticados com displasia abaixo de 6 meses de idade, 95% vão responder bem ao Pavlik. Por isso que é importante fazer diagnóstico precoce, iniciar uma intervenção precoce. 20% dos que tiveram um tratamento adequado podem recidivar. Por isso que o importante não é ver só na maternidade, é ver ao longo da infância como é que essa criança evoluiu. E que naqueles que recidivaram ou que tiveram um diagnóstico mais tardio, são os que acabam evoluindo para uma osteoartrite do quadril. Tá? Então é isso que a gente tem que saber em relação à displasia de quadril. E essa questão de que as condutas são tomadas a partir da classificação de Graf e que o momento ideal de fazer esse ultrassom antes sempre foi o nascimento e atualmente tem sido discutido para postergar um pouquinho, porque a maioria é leve e vai resolver, porque a maioria é imaturidade e não displasia. Certo? Bom, então vamos mudar, falar de outros temas. Desses temas vocês vão ver que eu vou falar mais rapidinho, que eu vou falar só as coisas gerais que o pediatra precisa saber. E aí o próximo tema frequente do lactente é do torcicolo congênito. O que é o torcicolo congênito? É uma deformidade na musculatura do pescoço que ela ocorre no período antinatal, antes do nascimento. E aí eu tenho como principal alteração aquele que é chamado torcicolo muscular congênito, e que ele é dividido em 3 tipos. No tipo postural,
que é aquela criança que tem uma posição preferencial do pescoço, mas só que ela não tem nenhuma restrição de movimento, ela consegue mexer o pescoço novamente, normalmente. Eu tenho aquele que é o muscular, propriamente dito, que eu tenho um encurtamento do esternocleidomastoideu. Isso vai fazer com que a amplitude de movimento do pescoço seja reduzida do lado que é acometido. E eu tenho aquele, que é metade dos casos, que tem uma massa palpável do esternocleidomastoideu. E aí tem uma restrição muito mais intensa em relação à movimentação. O torcicolo muscular congênito tem uma etiologia desconhecida, é um pouquinho mais comum em meninos do que meninas, pode estar presente até o nascimento, mas às vezes demora para as pessoas perceberem, e às vezes a mãe vai trazer, não com a queixa que o pescoço está na posição inadequada, mas ele consegue mamar de um lado só e de outro não, porque é a posição que essa criança fica na hora que vai mamar. Pode ter atraso do desenvolvimento, e aí o que acontece? Porque algumas posições ele não consegue assumir de uma forma adequada, porque o pescoço está desviado. O que é fator de risco? Para a gente saber que pacientes que a gente vai ter um maior grau de preocupação para saber se tem torcicolo muscular congênito. Seu primeiro filho, o que se acredita é porque o útero ainda vai comprimir muito essa criança, ele ainda não tem uma elasticidade muito grande e vai favorecer a ocorrência do torcicolo muscular. Aquela criança que tem diminuição do movimento fetal, oligoâmnio, mesma coisa, questão de posição. Apresentação pélvica. Parto fórceps, porque aí está associado com lesão pelo parto, ou ter algum trauma ali no parto. Gestações múltiplas, ou seja, ser gêmeos, trigêmeos, enfim. E aí aquele bebê que está no fundo do útero, em geral, que é afetado. Ter um peso elevado, um comprimento muito elevado ao nascer, que também é uma questão da posição que a criança fica dentro do útero, e ter história familiar de torcicolo muscular congênito. Os achados, então, de uma postura preferencial da cabeça, e aí eu vou mostrar mais para frente que uma coisa que acaba confundindo a gente é que a criança que tem torcicolo muscular congênito, a cabeça fica inclinada para o lado acometido. Mas só que como eu estou fazendo aqui comigo, o que acaba acontecendo? A cabeça é para o lado acometido, mas o queixo é para o lado contralateral, que ele inclina a cabeça assim. E aí eu posso ter ou não uma massa palpável daquele lado que é acometido. Lógico que eu tenho que ver se não tem outras condições que justifiquem essa posição. Tá? Então aqui é uma imagem demonstrando a criança que tem o torcicolo muscular e o quanto que para um lado ela consegue virar toda a cabeça, para o outro lado, como o esternocleido não acaba esticando, ele acaba tendo uma limitação de movimentação. Tá? Então, a amplitude do movimento, o que é esperado é esse lado. Eu consigo ir mais do que 90 graus para um lado. Para o lado acometido, eu posso ter uma restrição que só vai até 45, até 80, não chega no 120. E aí eu vou perceber de acordo com essa rotação. Diagnósticos diferenciais. Alterações oculares. Por que alterações oculares? Algumas crianças podem ter estrabismo nesse eixo, mas tem criança que tem estrabismo nesse eixo. Em vez de ter estrabismo horizontal, tem estrabismo vertical. E aí o que ele faz? Se ele tem estrabismo vertical, ele acaba inclinando a cabeça para conseguir ter uma visão adequada. Então ele fica o tempo todo assim, mas ele está com o pescoço fora da posição, não por causa de um torcicolo, mas porque ele está compensando o desvio do globo ocular. Alterações cervicais na coluna cervical ou até doenças neurológicas também podem levar a torcicolo congênito. Eu posso ter nesses pacientes assimetria de crânio, tem uma questão se tem associação ou não, como eu já tinha falado, com displasia do quadril, com pé torto congênito e com paralisia de plexo, principalmente a questão da paralisia de plexo, porque acaba sendo trauma no parto. Então acaba tendo o torcicolo muscular e a paralisia de plexo associados. Tá? O diagnóstico é clínico, eu não preciso de nenhum exame pré-diagnóstico, mas eu devo fazer radiografias naqueles pacientes que eu tenho suspeita de que eu tenho diagnóstico diferencial. E aí aqui eu coloco alguns exemplos. Aquela criança que o lado acometido, o queixo está virado para aquele lado, que eu posso pensar que é uma deformidade óssea. Se eu não tenho massa nem espessamento de esternocleido, porque eu também vou pensar que o problema é ósseo e não muscular. E se eu tenho alterações de assimetria facial,
de pescoço curto, de alteração de linha capilar, porque aí eu vou pensar que esse torcicolo não é uma coisa isolada, mas que faz parte de um quadro sindrômico. A história natural é de resolução na maioria dos casos, mas se eu não fizer nenhum tratamento, eu posso ter assimetria do crânio. E o objetivo do tratamento é deixar a cabeça centrada, uma postura simétrica, manter toda a capacidade motora da criança e evitar que ocorra assimetria facial e que eu não tenha um paciente que tenha limitação de movimento do pescoço. E o tratamento principalmente indicado é realizar fisioterapia. Então, uma das coisas importantes é, com a criança acordada, por exemplo, deixar a criança de barriga para baixo, para ela levantar o pescocinho e ficar olhando ao redor e acabar estimulando a movimentação da musculatura. Evitar ficar períodos longos sentados, alternar os lados que a criança deita para mamar durante o sono e adaptar o ambiente, por exemplo, para forçar com que a criança vire para aquele lado que ela tem restrição de movimento. E pode fazer exercícios de alongamento, que são coisas que é importante para a gente ensinar a família a fazer. E aí, como é que seriam esses exercícios de alongamento? Na verdade, seriam duas coisas. Aqui eu coloquei a seta em azul, é o lado acometido. Lembra que eu falei, vou dar um exemplo em mim mesmo, vamos supor que este é o lado acometido. Eu vou ter um desvio da cabeça para esse lado, um desvio do pescoço, do queixo para o outro lado. Então, faz parte da fisioterapia empurrar o queixo para o lado onde eu tenho a alteração do pescoço, para poder voltar e não ficar desviado para lá, e a cabeça ao contrário, empurrar a cabeça contra o lado afetado. O que eu quero fazer é promover o alongamento da musculatura e acabar desfazendo esse torcicolo muscular. Eu vou parar esse trabalho fisioterápico normalmente depois de 4 ou 5 meses de vida, quando eu vejo que o paciente não tem mais nenhuma restrição de movimento, tem movimentos ativos que são assimétricos, que tem o desenvolvimento motor normal para a idade e não tem uma cabeça inclinada visível. Tratamento cirúrgico vai ser só nas crianças mais velhas. Isso tem dúvida se é acima de 6 meses ou de 1 ano de idade, que tenham limitação da rotação do pescoço ou que tenham assimetria facial. A maioria vai resolver com fisioterapia e são poucos que vão precisar de tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico é você ir lá e abordar o esternocleido, em deixar ele mais fino, em liberar fibras para que ele acabe soltando o pescoço e permitindo a movimentação habitual. Então eu vou meio que enfraquecer o esternocleido com a cirurgia. E aí, em relação ao torcicolo, é isso que eu tinha para falar. Uma das coisas, inclusive, que pode estar associada ao torcicolo, e é uma alteração que está bem na moda atualmente, talvez você já tenha escutado falar, é a plagiocefalia posicional. O que é plagiocefalia? É aquela criança que tem a cabeça torta. Tá? Ela pode ocorrer de várias formas. A clássica é aquele paciente, e aqui tem um exemplo desenhado disso, o que acontece? Aqui a cabeça normal sendo olhada por cima, e aí eu tenho todas as suturas, fontanela anterior, fontanela posterior. Conforme vai fechando as fontanelas, eu posso, de repente, ter uma fontanela que fecha mais rápido que as demais. E aí, naquele ponto onde a fontanela fecha muito rápido, a cabeça não cresce. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma situação de uma plagiocefalia aqui nessa região anterior, que aí a cabeça está menor do que do outro lado. Aqui na região posterior está menos desenvolvido que do outro lado. E aqui eu tenho o que eu estou chamando de uma plagiocefalia posicional. Que o que é isso? É aquela criança que, por algum motivo, as forças na cabeça são aplicadas de forma assimétrica. O que é mais comum disso? É aquela criança que é colocada no bercinho e, de repente, vamos dar um exemplo aqui. Desse lado eu tenho uma parede e desse lado fica a mãe. A criança fica deitada sempre olhando para esse lado e nunca para esse lado. Então, o apoio na cabeça sempre ocorre de um lado e não do outro. O lado que tem apoio fica mais achatado, porque nessa idade a cabeça é moldável, e o outro lado, como não tem nenhuma força aplicada, a cabeça fica mais bicuda. Não tem nenhuma sutura sendo fechada precocemente. O que ocorre é uma má distribuição de forças sobre os ossos da cabeça.
E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mexer na aplicação de forças. Então, por exemplo, nessa criança, o que eu vou recomendar? Inverter a posição dela no berço, para que de repente a parede ficar desse lado e a mãe do outro lado, para ele começar a apoiar o outro lado que ele não apoiava. E aí eu vou conseguindo moldar a cabeça da criança. Muitas vezes o que eu posso orientar a família fica uma semana deitado de um lado, uma semana deitado do outro. 15 dias deitado do lado, 15 dias deitado do outro, porque aí eu vou conseguindo moldar de uma forma adequada. Tá? Então aqui eu tenho um exemplo do que seria uma plagiocefalia por um fechamento de suturas precoce e o que seria por posição deformacional. O que acaba acontecendo aqui é que eu percebo que forma como se fosse um trapézio. Eu tenho um lado que é muito apoiado e aí fica um lado mais achatado e um mais bicudo, e aqui do mesmo lado eu tenho um lado mais bicudo e um lado apoiado. A cabeça vai se alterando assim. Do outro lado, eu tenho uma forma que não é um losango igual isso, é um trapézio. Eu tenho um lado da cabeça que é maior e o outro que é menor, porque desse lado as suturas são fechadas mais precocemente. Esse daqui não é por posição, esse daqui não é por pressão. Esse daqui precisa de abordagem neurocirúrgica para liberar aquela sutura que foi fechada precocemente e para a cabeça ficar do mesmo tamanho. Tá? Então são duas situações muito diferentes. A plagiocefalia pode começar desde o intraútero, mas pode se vir depois também. E ela é mais comum no sexo masculino, do lado direito, porque as crianças deitam mais à direita. Mais comum em gêmeos também pela questão de posição dentro do útero. Está associada a outras deformações, como o pé torto. Tem associação com acefalomatoma, com crianças que são filhos de mãe primíparas e com trabalho de parto prolongado, ou seja, forças dentro do útero podem favorecer a ocorrência de plagiocefalia. O diagnóstico é clínico, é a gente avaliando a criança, e aí se eu tiver dúvida, eu posso pedir ou raio-x ou ultrassom para avaliar a presença ou não das suturas. Tá? E não acomete a região anterior, porque as crianças não ficam deitadas com a cara para baixo. Tá? Então isso não vai acontecer. Aqui tem uma figura que acho que representa muito bem o que está acontecendo. Aqui que é a plagiocefalia posicional, que eu crio aqui por distribuição de forças esse posicionamento. E aqui eu tenho uma plagiocefalia por fechamento precoce de sutura, que um dos lados não cresce, porque é onde a sutura foi fechada precocemente. Acho que dá para entender bem olhando uma imagem e outra. Como eu falei aqui, a posicional, que é benigna, forma um losango, e aqui forma um trapézio. Tratamento, então, é alternar a posição da criança ao longo do dia. Durante a noite, tentar alternar o lado que a criança fica no berço. Quando acordado, colocar ou sentadinho ou de barriga para baixo, para que não se exerça nenhuma pressão sobre a cabeça. Tá? Lógico que isso com supervisão. Evitar deixar a criança deitada um período muito longo, né? E no aleitamento, evitar dar de mamar sempre na mesma posição. É famoso o uso do capacete, talvez vocês já tenham visto isso. Para a plagiocefalia, que é posicional, isso é uma coisa que pode até acelerar o processo, mas só que é uma coisa de muito alto custo, tá? Porque atualmente quem faz isso vai passar por um neurocirurgião, por alguém assim, que vai cobrar uma consulta muito cara, mas o custo da fabricação do capacete. E um ponto importante é que, em relação àquilo que eu falei, de mudar a criança de posição, de tomar as outras condutas, eu vou ter um processo mais rápido, mas só que no longo prazo, o desfecho final não parece ser muito diferente. Ou seja, eu vou submeter uma família para um custo muito alto e para, de repente, ter uma resposta igual do que se eu orientasse desde o começo para alternar a posição no berço, para deixar a criança menos apoiada na cabeça, que acaba funcionando igual. Então a gente tem que ficar atento de quando está fazendo as consultas ali de puericultura, olhar o formato da cabeça da criança e já orientar para as famílias intervenção caso perceba alguma deformidade. Tá? Então a gente deve ficar atento desde o começo. Para a gente terminar, vou falar aqui algumas alterações de extremidades, principalmente de membros inferiores, que são coisas também que são muito frequentes no período neonatal.
As alterações, então, de extremidades, de membros inferiores, elas são causadas, em geral, por causas multifatoriais. Eu posso ter fatores intrínsecos e fatores extrínsecos que levam a alterações de extremidades. O que é considerado fator intrínseco? Alterações neuromusculares e doenças renais que levam ao oligoâmio. Então, são situações em que eu tenho deformidade no membro inferior por alterações da própria criança. E o que eu tenho de fator extrínseco? Aquele que teve oligoâmio, aquele que está em posição pélvica, que tem deformidade uterina, que tem fetos múltiplos ou muito grandes, ou compressão do útero por estruturas maternas. Ou seja, tanto esses fatores intrínsecos quanto extrínsecos, o que eles levam em última instância? A criança estar mais apertada dentro do útero do que deveria, isso acabar levando à deformidade de extremidade. Tá? Uma das deformidades mais comuns é essa daqui, que é chamado de metatarso adulto. E quando a gente olha, o pé faz um formato como se fosse de um C. Tá? Então, é a deformidade congênita mais comum do pé. Ela tem um desvio, então, do antepé para a região medial, e aí forma um C. Geralmente, ela é bilateral, mas se ela for unilateral, é o mais comum do lado esquerdo, e não é necessário nenhuma radiografia, nenhuma investigação específica. E o tratamento vai variar de acordo com a gravidade. E como é que eu vou identificar a gravidade? Na verdade, pela mobilidade do pé. Os casos leves, que são 90% dos casos, o pé volta para a posição original, quando eu vou lá, pego e coloco na posição original, sem nenhum esforço. Muito facilmente eu coloco o pé na posição original. E aí esse eu não tenho que fazer nada, porque vai resolver sozinho com o tempo. Tá? O que os estudos mostram, na verdade, é que antes o que as pessoas faziam? Faziam fisioterapia. Ficavam tentando empurrar o pé para fora para ele ficar na posição. E aí, na verdade, o que acaba acontecendo a longo prazo é ter um pé desviado para fora, acabar levando uma outra deformidade. Então, atualmente, não se recomenda fazer nada com esses pacientes. Os casos moderados é aquele paciente que eu consigo colocar na posição neutra sem esforço, mas eu não consigo ir além na posição neutra. Nos casos leves, eu empurro até para fora, vai além da posição neutra. Tá? E aí, nesses que tem uma certa restrição, aí vale exercício de alongamento, e se não estiver melhorando, usar órtese, usar sapato, coisas que colocam o pé na posição. Nos casos graves, é aquele que é rígido. Eu tento colocar no lugar e não consigo. Tá? E aí esse tem que ser encaminhado para avaliação ortopédica para decidir se é cirúrgico ou não. Não somos nós que vamos decidir isso. Tá? Mas se discute muito que os casos que operam têm muita recidiva, mas a decisão deixa de ser do pediatra e passa a ser do ortopedista. Outra coisa que pode acontecer é o chamado calcâneo valgo posicional, que é aquele pé, então, que ele é desviado, que faz com que a parte do dorso do pé encoste na tíbia, né? Então, isso é uma hiperdorsiflexão do pé com a abdução do antepé. Esse é o nome ortopédico para isso. Tá? É mais comum em filhos de mãe primigestas, provavelmente por uma questão de compressão. E, às vezes, eu tenho uma torção tibial associado à presença do pé nessa posição. Se é só o pé nessa posição, é algo benigno e autolimitado. Só vou encaminhar para o ortopedista quando eu tento colocar o pé na posição neutra, na posição anatômica, e não consigo. Tá? Ou se eu tiver pernas de tamanho diferentes. E não a parte das vezes é com órtese, não precisa de abordagem cirúrgica. Tá? Então, vejam o pé nessa posição. Eu coloco no lugar e foi, eu vou só acompanhar. Eu não consigo colocar no local, eu tenho que encaminhar para o ortopedista avaliar. Resumidamente, é isso. E tem o pé torto congênito, que aí eu tenho um pé com uma flexão plantar excessiva, com um desvio medial do antepé e com a planta do pé voltada para dentro. Tá? Aqui eu fiquei um pouco em cima da imagem, mas nessa imagem de baixo dá para ver bem aqui como é que é esse pé, e acho que todo mundo já viu o pé torto, porque é uma coisa muito comum. Tá? É mais comum em meninos, a incidência é de 1 a 3 para cada 1.000 nascidos vivos, de 30% a 60% é bilateral. Esses são fatores de risco, ter história familiar e ter situações que restringem a movimentação do pé.
como gemelaridade, aurorâmnio, malformações uterinas e distúrbios musculares. Vê que eu repeti isso várias vezes. A questão da criança estar comprimida dentro do útero favorece a ocorrência dessas malformações. Tá? O pé torto congênito é o mais comum. Em geral, é uma anomalia que ela é isolada. E o diagnóstico, às vezes, já é antinatal. No ultrassom, ou muitas vezes já se percebe. Mas isso não vai alterar nem o pré-natal, nem a via de parto, nada disso. O que eu vou fazer é deixar essa criança nascer, e aí o tratamento atual é com aparelho engessado, é o método de Ponseti, tá? Que aqui tem a sequência aqui dos gessinhos até ir para o local, tá? Tem aquele pé torto que é chamado de pé torto sindrômico. E qual que é a diferença dele? É o pé torto que está associado a outras manifestações na criança. Ou seja, faz parte de uma síndrome, tá? Uma alteração genética. Trissomia de 18 é uma das situações que pode causar, mas o manejo do pé torto em si, ele é semelhante, não vai mudar, só que eu vou ter que abordar as outras alterações sindrômicas daquela criança. Tá? E tem o pé torto posicional, que talvez seja o mais frequente de todos, que é aquela criança que tem o pé torto porque ficou comprimido dentro do útero, mas só que quando a criança nasce, eu consigo colocar o pé no local. Ou seja, não é um pé torto verdadeiro. É um pé que está numa posição deformada, mas só que com movimentação passiva, ele volta no local com muita facilidade. Se isso acontece, eu não tenho que me preocupar. Não precisa de nenhuma conduta específica. Quando as crianças começarem a apoiar, começar a andar, começar a engatinhar, o pé vai estar na posição normal e está tudo certo. Tá? Então, pé torto, eu tenho que ver isso. Conseguir colocar no lugar adequado, na posição adequada, com a movimentação passiva, está tudo certo. Não conseguir é porque eu tenho alguma deformidade e aí eu tenho que caminhar para o ortopedista. Bom, era isso então que eu tinha a dizer. Obviamente tem muito mais questões ortopédicas que estas. Essas que eu pincelei aqui são as mais frequentes que a gente vê no consultório e é por isso que eu quero mostrar elas para vocês, tá? E aí na parte 2 nós vamos falar das crianças e dos adolescentes. Sempre lembro que se gostou desse vídeo, dá um joinha, dá um like aí e quem ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Até a próxima. Tchau, pessoal.